Hoje eu quero falar com você sobre algumas circunstâncias da nossa vida que nos aprisionam, que nos escondem, algumas circunstâncias que nos fazem desacreditar naquilo que o Senhor já falou a nosso respeito. Algumas circunstâncias que nos levam para longe do cumprimento da promessa, que nos levam para longe da face de nosso Deus. Mas nós temos um Jesus. Nós temos um Jesus que vai atrás dos seus amigos. O Evangelho é isso. É um Jesus que não desiste dos seus amigos. Quem é amigo de Jesus? Quem é amigo de Jesus? Ele vem atrás de você. Ele vem te pegar pelas mãos e te reposicionar. Ele vem fazer algo novo na tua vida, algo novo na tua história. Por quê? Porque toda a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre este lugar. Está preparado para esvaziar os hospitais? Está preparado, igreja, para esvaziar os hospitais? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que aquilo que o Senhor vai liberar sobre nós neste lugar vai começar a fluir, querido, como uma notícia. Vai invadir os hospitais e os enfermos vão falar: não, eu não quero mais remédio, não. Me leva lá naquele lugar, me leva lá naquela igreja, porque eu sei que lá existe um Jesus que cura. Eu sei que lá existe um povo que manifesta a presença dele e tudo é transformado. Está preparado para esvaziar as biqueiras? Está preparado para esvaziar os botecos? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus vai tomar pessoas em momentos de dependência, em momentos de entrega ao vício, e o Espírito Santo vai trazer essas pessoas para este lugar. Vai sentar do teu lado. Vai sentar do teu lado. Vai sentar do teu lado e Deus conta com você para que você libere uma palavra, dê um abraço em alguém, para que a vida dessa pessoa seja transformada. Porque nós servimos a um Jesus que vai atrás dos seus amigos. Pastor, mas até do cracudo lá? Quem a sociedade chama de cracudo tem uma mulher que chama de filho. E é por amor a ela que Jesus vai trazer essas pessoas aqui, Você vai viver isso, querido. Você vai viver em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa manhã para declarar para Jezabel e para Baal que o tempo de governo dela nas ruas da cidade de Pindamonhangaba acabou. Acabou. Vem o tempo de governo do reinado do meu Pai. E Jesus está procurando seus amigos para reinar com Ele. E eu creio que Ele vai encontrar aqui nessa manhã. Você crê nisso? Dá glória a Deus então. Vai barulho aí, me ajuda, vai. Acordei no pique hoje, gente. Existem situações na nossa vida que muitas vezes elas vêm como um confronto e nos tiram de uma posição de conforto ou até mesmo de uma posição de adoração. Existem situações na nossa vida que elas não estão de acordo com aquilo que já foi liberado, com aquilo que já foi prometido, com aquilo que o Senhor já falou a meu respeito. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequiel. E a Bíblia vai dizer, abre comigo lá em Ezequiel, capítulo 1. Verso 1. Diz assim: no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. O que Ezequiel está dizendo aqui? No 30º ano,
no 5º dia do 4º mês. Ezequiel está contando os dias. Ezequiel está com um calendário mental dizendo já era para ter acontecido, porque Ezequiel era um sacerdote, filho de sacerdote, e sendo assim também seria um sacerdote. Ezequiel estava dizendo, com 30 anos eu assumiria uma posição dentro do templo. Com 30 anos eu deveria estar usando uma estola sacerdotal. Mas ele está olhando para a situação dele, para o cenário dele, e ele está dizendo, no 30º ano, já era para ter acontecido. No 5º dia do 4º mês, ele está dizendo, Senhor, já se passaram 4 meses, e era para eu estar lá no templo em Jerusalém. No entanto, eu estou às margens do rio Quebar. Ezequiel estava dizendo, aquilo que era para eu estar vivendo, não está acontecendo. Eu sou cativo, eu sou escravo. Era para eu estar usando aqui uma estola sacerdotal, era para eu estar usando um peitoral, mas eu quero te dizer algo, querido. Estola sacerdotal na Babilônia é fantasia. Ezequiel, ele estava vestido como um cativo, como um escravo. Ele estava à margem de um rio, se lamentando, se chorando, pensando o que era para ele estar vivendo. Mas mesmo nesse ambiente, mesmo estando ele entre os exilados, mesmo estando ele junto ao rio Quebar, ele vai dizer, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Ezequiel está nos fazendo entender que não importa como está a sua vida hoje, não importa onde você está, se você foi levado cativo, se você está no meio da Babilônia, Deus está dizendo, na Babilônia eu abro os céus. No meio da sua dor, nesse cenário contrário à tua vida, os céus vão se abrir. Oh querido, eu sei se você está entendendo, mas o Senhor está dizendo, você pode não estar vivendo as promessas que foram feitas, mas os céus vão se abrir sobre você. Ei! Babilônia não tranca o céu de Deus. Babilônia não pode impedir Deus de se manifestar. E segue o texto dizendo, no 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Preste atenção agora. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi. Deus está dizendo, no meio do exílio, ainda tem paternidade. No meio do exílio, ainda tem identidade. No meio do exílio, Deus te chama por quem você é. Ei, filho de Buzi. Ezequiel, ele era cativo, sim ou não? Ezequiel estava no templo, lugar de sacerdote, sim ou não? Mas a palavra do Senhor disse, Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, não importa para onde você foi levado, para onde você foi conduzido, para onde a tua alma foi levada, pode ser na terra dos caldeus, mas o Senhor chama Ezequiel de sacerdote. Ei, aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida vai acontecer. Aquilo que o Senhor falou sobre você é a verdade do céu. Não importa o cenário, não importa a realidade dos seus dias, Deus está olhando e está dizendo, tem paternidade sobre você neste lugar. Você é um sacerdote, não importa o templo, não importa a estola sacerdotal, eu te reconheço como. Ei, você está vivo?
O Senhor está dizendo nessa manhã que Ele vai abrir os céus, querido. Ele vai mudar a história, Ele vai se manifestar para você no meio dessa dor, no meio desse cativeiro, no meio dessa circunstância que parece que não dá para mudar, porque Ele diz: eu sou teu Pai. Oh! Deus não está falando de carro novo, de casa, não. Ele está falando de algo muito maior. Ele está falando para você: você é um sacerdote, está no meio da dor, está exilado, está escravo, parece que está esquecido, mas Ezequiel, eu te conheço pelo nome e eu te posiciono com aquilo que eu te chamei para fazer. Oh! Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Você crê nisso? Fala: os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. E eu terei visões de Deus. Visões de Deus, querido. Deus vai mudar a sua ótica. Deus vai mudar a ótica do cenário da tua vida. Você está enxergando: eu estou exilado, eu sou escravo, eu estou esquecido. Deus está falando: não, o céu vai se abrir nesse lugar. Você vai olhar para o céu, você vai ver a movimentação do céu e nada vai te parar. Oh! Jesus tem novidade de vida para nós. Mas falar de Ezequiel, a gente até entende Davi. Ezequiel foi levado cativo. Nabucodonosor entrou, pegou de geral, acorrentou todo mundo, falou: leva. Ezequiel foi arrancado da sua terra, levado para um lugar, para viver como um cativo na Babilônia. E a gente olha para isso, a gente até entende Ezequiel com uma certa dor, com um certo sentimento de que não aconteceu aquilo que eu esperava. Não aconteceu aquilo que eu acreditava que ia acontecer. Porque Ezequiel está olhando ao redor. Mas eu te pergunto: e conosco? E com a minha vida? E com a tua vida? E com os amigos de Jesus? Tem amigo de Jesus aqui nessa manhã? E com os amigos de Jesus? Por que muitas vezes nós também nos encontramos num cenário, num ambiente de frustração, de decepção, de dor, de incerteza, de inconstância, de medo? Abre comigo João 20. Verso 19. Aqui é um cenário pós-ressurreição de Jesus. Jesus já havia padecido e já havia ressuscitado. E João vai escrever dizendo: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas. João podia começar, pastora Mariette, falando da ressurreição. Ele podia começar anunciando que Jesus venceu a morte. Mas João faz questão de dizer que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, os amigos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus acalmar a tempestade, que viram Jesus promover curas, que viram Jesus promover milagres, os amigos de Jesus que viram Jesus curando um leproso, que viram Jesus devolvendo vista ao cego, os amigos de Jesus, aqueles que viram Jesus escrevendo na areia, que viram Jesus andando sobre o mar, esses que andaram lado a lado com Ele, agora estão trancados, com portas fechadas, com medo dos judeus. Meu Deus, olhar para Ezequiel, entender Ezequiel com medo, eu até entendo, querido. Entender o temor de Ezequiel, a frustração de Ezequiel, porque afinal de contas, ele nasceu para ser sacerdote, ele deveria estar no templo, mas olhar para os amigos de Jesus.
que viram Jesus ressuscitar Lázaro. E vê que esses homens agora, eles estão num ambiente fechado, com a porta trancada, por medo dos judeus. Eles não estão celebrando a ressurreição de Jesus, eles estão em silêncio. Você imagina esse lugar? Você imagina esse cômodo? Não sei se era um quarto, se era uma sala, eu não sei o que era. Mas você imagina esse lugar com porta trancada. A Bíblia faz questão, João faz questão de dizer que as portas estavam fechadas. Eles estavam ali, Davi, talvez cada um num canto, sentado, triste, com medo, talvez chorando. Jesus já havia ressuscitado, mas o medo os levou para um lugar de prisão. Eles viram Jesus maravilhoso, eles viram o Jesus todo-poderoso, eles viram o Jesus que nada pode detê-lo, mas agora eles estão acuados. E esse cenário muitas vezes acontece na minha e na sua vida. Andamos com Jesus, conhecemos Jesus, Jesus já é uma realidade, caminhamos dia a dia com Jesus, mas uma situação, uma dor, uma decepção, uma frustração nos leva para um ambiente de medo. Eu acho interessante que vai dizer assim: Jesus entrou. Você pode dar um glória a Deus? Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus entrou. Oh, não foi o pastor Peterson que entrou, não foi o pastor Diego, não. Foi Jesus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ei! Você não está entendendo, querido? Talvez se fosse eu que entrasse nesse ambiente, eu já entrava e falava assim: vocês estão pirando, vocês estão chapando, tem uma vida acontecendo lá fora, vamos, passa daqui, vaza, sebo nas canelas, vamos. Dava umas bicudas no Pedro lá e falava: vamos, se movimenta, meu irmão. Mas Jesus não, cara. Jesus não manda ele sair. Jesus entra e fala assim: esses homens precisam ser curados, eles precisam ser restaurados, existe algo no coração deles que precisa ser arrancado. Então Jesus entra nessa sala, nesse ambiente, Davi, e fala: paz seja convosco. Ei, eu não sei o que você está passando, eu não sei a dor que você está vivendo, a frustração que você está vivendo, eu não sei qual foi o medo que te arrastou para um ambiente de esconderijo, mas Jesus está entrando nesse lugar hoje, está olhando para você e está dizendo: paz seja convosco. Jesus está curando o teu coração, porque Ele olha e Ele fala assim: esses homens, eles precisam ser curados, eles precisam ser amados, eles precisam ser entendidos, e Jesus entrou. Ei, você pode dar um glória a Deus? Me ajuda, crente, dá um aleluia aí, vai, fala: Jesus entrou. Jesus entrou na minha história, Jesus entrou na minha casa, Ele entrou nos meus sonhos, Ele entrou no meu propósito, Jesus entrou. E Ele está liberando isso sobre mim, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Paz seja convosco. Jesus não acusou. Jesus não foi naquele lugar, pastor Camilo, para falar da cruz. Ele não foi naquele lugar, o Emerson, para pegar Pedro pela orelha e falar: seu miserável, se negou. Se negou eu. Jesus não, cara. Ele foi. Talvez Pedro, pastor, tivesse sentado com tanta dor no peito, com tanto medo, com tanta vergonha, porque negou Jesus. Jesus foi lá no cantinho. Eu gosto de dar essas viajadas, vocês estão ligados? Jesus foi lá no cantinho, falou: Pedro, fica tranquilo, my friend. Oh, Jesus, eu neguei. Paz seja convosco. Pedro, eu não vim para falar que você negou, eu vim para liberar uma paz sobre você, porque não adianta você ter fé e não ter paz. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, paz seja convosco.
Jesus está olhando para você nessa manhã, no meio do teu pecado, no meio da tua dor, da tua angústia, da tua decepção, da tua frustração. Ele está indo aonde você está e está dizendo assim: paz seja convosco. Jesus está reposicionando chamados, Jesus está reposicionando famílias, porque Ele está liberando o que você precisa de verdade. Paz, paz, paz. Oh pastor, minha vida está um caos. Paz seja convosco. Pastor, o diagnóstico médico está dizendo que não vai dar mais. Jesus está dizendo: paz seja convosco. Pastor, o meu celeiro está vazio, as minhas prateleiras estão vazias, a minha despensa está vazia. Jesus está dizendo: paz seja convosco. Oh, cheio. Existe uma paz, aquela que excede todo o entendimento que só Jesus pode dar. E é essa que Ele está liberando sobre você. Jesus foi encontrar os seus amigos. Você imagina um Jesus que a morte não pôde detê-lo. Você imagina um Jesus que suportou toda a dor, que suportou toda a humilhação, que suportou o chicote nas costas. Agora Ele podia subir, ir direto para o Pai, para o lugar de honra, chegar e falar assim: game over, acabou, eu conquistei, eu venci. Mas Jesus escolhe voltar por causa dos seus amigos. Ele falou: não, existe algo que eu ainda preciso fazer. Existe um Pedro que precisa ser curado. Existe um Davi que precisa ouvir: paz seja convosco. Existe uma pessoa que o diagnóstico médico está fazendo ela se afundar numa depressão, e ela precisa ouvir nessa manhã: paz seja convosco. Existem pessoas que as portas se fecharam, ela está há anos desempregada, vivendo da provisão de uma cesta básica, não sei do que. Ela precisa ouvir: paz seja convosco. Existem pessoas que os sonhos foram frustrados, existe uma decepção governando você, levando você para um outro caminho, mas você precisa ouvir de Jesus: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Oh, João não diz por onde ele entrou, Davi. A Bíblia não fala que se Jesus abriu a porta, se ele passou pela parede. A Bíblia não narra isso. João já disse que Jesus entrou. E eu agora, da minha cabeça, amém? Da minha mente santificada, não creio que Jesus entrou pela porta. Eu creio que Ele atravessou a parede. Ô pastor, mas onde está isso? 1 Peterson, capítulo 1, verso 1. Jesus passou pela parede. Por quê? Porque parede fala de estrutura. Parede fala de fortaleza. Jesus está dizendo nessa manhã: aquilo que te prende, eu passo por ela como se fosse nada, só para liberar. Paz seja convosco. Jesus está vencendo as estruturas que te prendiam. Ele voltou por tua causa. Ele voltou para dizer: paz seja convosco. Se é para Jesus, pode ser melhor, pode ter glória a Deus, pode ter aleluia misturado, pode ter o eu te amo junto, é para Ele. Ei! Eu coloquei aqui: Jesus entrou, porque não existe porta e nem parede que possa impedir Jesus de te encontrar. Não existe medo, não existe dor, não existe depressão, não existe trauma, não existe frustração. Nada pode impedir Jesus de entrar aonde você está, para trazer liberdade para você e cura para o teu coração.
Ei! Jesus entrou. Essa é a novidade dessa manhã, querido. Essa é a novidade de hoje. Jesus entrou. Jesus venceu a fortaleza. Jesus venceu as barreiras. Jesus venceu a estrutura. E Ele entrou só por causa dos seus amigos. Oh, seja esse amigo de Jesus. Seja esse amigo de Jesus que faz Ele vir só por sua causa. Oh, eu já falei, Pedro no cantinho lá, quase depressivo. Imagina a cena, Jesus enxugando a lágrima de Pedro, passando a mão na cabeça de Pedro, estendendo a mão, colocando Pedro de pé e falando: paz seja convosco, Pedro. Oh, querido, é no meio da depressão, é no meio da dor, da angústia, da frustração. Paz seja convosco. Eu vou dar um segredo para você, amém? O que eu vou te falar, você deveria pagar uma picanha para mim depois. Se Deus tocar no seu coração, amém. Se vier pronta, então, aí eu vejo que foi Deus mesmo. Frustrações, decepções, medos, inconstâncias, incertezas nos levam para um caminho, nos levam para um destino. Lembra daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús? Caminhando, e Jesus aparece e começa a trocar uma ideia com eles, e papo vai, papo vem. E você viu o Brasil? Não fala de Brasil para mim. O Neymar, não sei qual que era o assunto lá não. Sei que a Argentina não era. Jesus não fala dessas coisas não. Eles no caminho de Emaús, aqueles homens decepcionados, feridos, frustrados, estavam fugindo, porque Jesus havia sido crucificado. E Jesus caminhando com eles, e trocando aquela ideia, num determinado momento, diz que Jesus fez que ir embora. Jesus fala assim: ô gente, estava boa a conversa, mas eu vou vazando aí que o meu caminho é para cá. Aí alguém fala assim: não, Jesus. Quer dizer, não fala não, Jesus. Fala: não vai não. Já é tarde. Fica aqui com a gente, entra aqui. E aí Jesus entra. Você conhece a história, ele parte o pão e desaparece. Aí um olha para o outro e fala: não ardia o vosso coração quando ele falava? Agora vem o segredo da picanha. Querido, não sei o que está te levando para um caminho, não sei o que está te conduzindo para um lugar de decepção, de dor, de frustração. Mas se você fizer um convite para Jesus, se você falar: Jesus, entra nessa área da minha vida, Jesus, entra aqui na minha casa, entra nos meus negócios, entra no meu projeto. Se aqueles homens não tivessem feito esse convite, falar: não vai não, fica conosco, traz Jesus para dentro, Jesus teria ido embora e as coisas não teriam acontecido. Então o segredo é: convida Jesus para a tua história, convida Jesus para o teu ambiente de dor, para o teu ambiente de frustração, de decepção, porque Ele vai entrar, vai partir o pão e tudo vai mudar, querido. Ei! Um convite mudou tudo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes nós estamos caminhando, cauterizados pela frustração, pela decepção, pela dor, pela incerteza, pela inconstância, pela depressão, pelo medo. E Jesus está do nosso lado, e nós não conseguimos reconhecê-lo. Mas mesmo no meio disso tudo, mesmo no meio desse cenário, faça um convite: Jesus, entra. Ei! Põe a mão no seu coração.
Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Paz seja convosco. Paz seja convosco. A Bíblia segue dizendo que tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. E disse-lhes Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E dizendo isso, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Paz seja convosco. João coloca aqui que ele soprou. Eu acho que João estava dizendo aqui, pastor Camilo, eu já ouvi dizer de um outro sopro lá atrás, que estava escrito em Gênesis, que pegou um boneco inanimado, sem vida, e ele soprou nas suas narinas. O que João está querendo nos informar aqui? O que está escondido ali? Ele está dizendo que paz seja convosco, traz vida de novo, traz vida de novo. Jesus está soprando sobre eles o Espírito Santo. Eles estavam num ambiente de medo, eles estavam num ambiente de decepção, num ambiente de fuga, mas Jesus libera sobre eles o Espírito Santo. Depois de dizer, soprou sobre eles, e disse: recebam o Espírito Santo. Quantos aqui estão preparados? Não vou falar preparados, não. Estão desejosos para receber o sopro de Jesus. Ele liberar vida na tua vida. Ele olhar para você, para essa circunstância de dor e falar: receba o Espírito Santo. Eu acho que isso aqui já era um spoiler do cenáculo, é do cenáculo de Pentecostes, é isso? Eu acho que isso já era um spoiler. Deus estava assim: levanta, cara, tem algo que eu vou fazer, não vou nem te contar, só vou dar uma deixa, Aqueles caras já começaram a pular, aqueles caras que estavam chorando, Davi, estavam escondidos, eles já começaram a sapatear e dar glória a Deus. Eles começaram a rodar no mistério, eles começaram a dizer: ninguém segura nós agora, vamos lá para fora, porque Ele passou pela estrutura que nos prendiam, liberou paz sobre a nossa vida, liberou o Espírito Santo, e agora existe uma nação que precisa viver daquilo que eu carrego. Ei! Jesus está invadindo a tua prisão, liberando paz sobre a tua vida e liberando você para manifestar aquilo que Ele colocou do lado de dentro. Recebam o Espírito Santo. Ei! Se coloca de pé. Dá um glória a Deus aí, vai. Ajuda. Pode ser melhor. Não é para mim não, querido, é para Ele. Fala: Jesus, sopra sobre mim. Libera paz sobre a minha vida. Me arranca desse lugar de medo. Paz seja convosco. Paz seja convosco.
Paz seja com você, paz seja com a tua casa, paz seja com os seus projetos, com a sua promessa. Até para viver a promessa você precisa estar em paz. Paz seja convosco. E Jesus vai soprar a vida sobre você hoje. Eu coloquei aqui: Jesus não os tirou do quarto, Ele os curou no ambiente do medo. O Jesus que passa pela estrutura só envia homens curados. O Jesus que vence as prisões vem para posicionar e curar você. Você vai sair daqui hoje, querido, transbordando da paz de Jesus. Pastor, não estou entendendo. O BO continua lá, a crise continua lá, mas Jesus já liberou. Paz seja convosco. Paz seja convosco. E sabe o que eu acho legal? Quando Jesus chegou nesse cenário, pastor, Ele mostrou as mãos e o lado. Ele não precisava carregar mais aquela cicatriz. Ele já tinha vencido. Ele podia simplesmente falar: vou soprar em mim mesmo. Sumiu. Pronto. Estou zero. Mas ele fez questão de carregar cicatrizes para um ambiente de medo e falar: olha aqui, olha aqui, eu venci. Porque cicatriz fala daquilo que nós vencemos. Cicatriz não sangra mais. Cicatriz não dói mais, mas não apaga da memória aquilo que você passou. Talvez tenha situações na tua vida que você não entende o porquê que ainda Deus não curou a sua memória e não fez você esquecer determinada situação. Mas Ele está dizendo: eu não quero tirar essa memória de você. Eu não quero te dar um apagão na mente, não. Eu quero que você passe a governar sobre isso. Antes essa memória ruim, essa dor, essa decepção governava você. Mas Ele está dizendo: cicatrizes falam do que vencemos. Oh, querido, paz seja convosco. Feche seus olhos. Essa situação é como se nós pudéssemos enxergar o apóstolo Paulo. Fique com seus olhos fechados. O apóstolo Paulo falando na carta aos Efésios, que ele diz assim: eu oro para que vocês tenham consciência do poder que habita em vós. O mesmo poder que foi lá no sepulcro e ressuscitou Jesus dos mortos, assentou Ele nas mais altas alturas, acima de principados e potestades, acima de dominadores que têm nome ou que se nomeiam, e entregou Jesus para a igreja. Olhar para esse ambiente de medo e fazer essa conexão com o que Paulo está dizendo. Ele está falando para você: o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Paulo diz: eu oro por vocês, para que vocês tenham isso no seu entendimento, para que vocês entendam isso. Paulo está dizendo para você nessa manhã: eu oro por você, para que o seu entendimento se abra, e que vocês entendam que o mesmo poder, que poder é esse, Paulo? Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos e o levou para as mais altas alturas, habita em você. Paz seja convosco. É entender isso, querido. Paz seja convosco é entender isso, que o poder que ressuscitou Jesus, colocou Ele nas mais altas alturas, habita dentro de você.
Você não é um refém, você não é um cativo, você carrega a maior força do universo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou nas mais altas alturas, acima de principados e potestades, acima de hostes da maldade, que se nomeiam, que se chamam pelo nome ou não, nas mais altas alturas. Esse poder está dentro de você. Ei! Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas o meu convite para você nessa manhã é: sai dessa prisão, sai desse quarto escuro,